Somos discentes do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia e hoje iremos falar sobre o tema da agroindústria. A nossa equipe é composta por Danúbia Leão de Freitas, Douglas Matheus da Neves Santos, Paulo Estumano Beltrão Júnior e Yuri Antônio da Silva Rocha. Você sabe o que é agroindústria? Podemos defini-la como um apanhado de atividades que tem como objetivo transformar matérias-primas advindas da agricultura, silvicultura e pecuária. O tamanho dessa transformação depende do objetivo de cada empresa. Para cada matéria-prima remodelada, a agroindústria se trata de uma etapa da cadeia produtiva, que vai desde o fornecimento de insumos até a chegada de produtos ao consumidor final. Como a agroindústria é definida? A agroindústria pode ser denominada como uma fase onde produtos primários são transformados em subprodutos, que são voltados, em sua grande maioria, para a produção de alimentos ao consumidor final. Isso se aplica a carnes, cereais, enlatados, laticínios, roupas, combustíveis e energias, etc. Em relação a outros setores da indústria, seu diferencial se dá por três características essenciais das matérias-primas tratadas nesses processos: sazonalidade, perecibilidade e heterogeneidade. Categoria alimentar e não alimentar. Também podemos dividir a agroindústria em dois eixos: alimentar e não alimentar. O eixo alimentar se resume a um processo onde matéria-prima é obtida, manuseada, armazenada, processada, comercializada e distribuída para a alimentação das pessoas. A categoria de não alimentar diz respeito à transformação ou à reutilização de produtos em áreas que não servem para o consumo alimentício da população, mas sim para outras funções, como roupas, couro, sapatos e produção de energia, como biodiesel e etanol. É interessante observar que a agroindústria pode reunir mais de um segmento em diferentes processos, e isso é notado em setores rurais e industriais. A lavoura, na produção de cana-de-açúcar, por exemplo, e o frigorífico responsável por carne fazem parte do mesmo aglomerado da agroindústria. O que é necessário para colocar a agroindústria em prática? Como toda empresa industrial, o setor de agro precisa de um local de instalação e demanda alguns pontos de atenção básicos, que devem ser seguidos e incorporados em sua rotina, para que seu sucesso seja atingido. São eles: definição do tipo de tecnologia a ser usada, determinação dos equipamentos que serão adquiridos, bem como a compra de máquinas e outros acessórios, escolha da sede onde as operações serão realizadas, planejamento e distribuição de equipamentos pelo espaço, definição de procedimentos adotados e métodos técnicos aplicados na produção, determinação de regras e políticas internas, contratação de colaboradores, garantia de recebimento ou produção de matéria-prima e abastecimento de insumos secundários. Também é importante ressaltar a importância dos processos de manutenção para que a agroindústria funcione perfeitamente. Equipamentos agrícolas e instalações em geral demandam bastante atenção, uma vez que paralisações devido a falhas podem custar muito dinheiro. Quais são os tipos de agroindústria? Quando pensamos no setor agro, é comum visualizarmos grandes campos com plantações e máquinas fazendo colheitas de grãos e outros produtos rurais. O tipo de agroindústria e suas frentes de atuação, porém, vão muito além disso, e estas estão presentes em processos que aparentemente são isolados, mas estão ligados ao processo agro, como itens frigoríficos, ou seja, carne vinda de aves e peixes, ou a mais tradicional carne bovina, leites e derivados, como diversos tipos de queijos e iogurtes, indústria têxtil, como roupas feitas a partir de lã, couro e algodão, por exemplo, a própria indústria de máquinas e equipamentos para a agricultura, ração animal, voltada tanto para os animais presentes no ambiente rural quanto animais de estimação. Todos esses segmentos ainda podem ser somados ao setor de bioenergia e de beneficiamento. Dessa maneira, é possível observar que a agroindústria está presente na vida das pessoas a todo momento e é responsável por grande parte dos produtos usados no dia a dia da população. Dados sobre a agroindústria. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, a agroindústria contribui com 5,9% no PIB brasileiro. Essa participação vem principalmente do beneficiamento e da transformação da matéria-prima presente na agropecuária, interagindo a produção rural ao restante do mercado econômico. A pesquisa agropecuária também tem participação ativa na renovação da qualidade dos processos agroindustriais, trazendo soluções tecnológicas, como a biofortificação, aumento do valor nutricional de micronutrientes. A importância da agroindústria. A agroindústria é um dos processos motores da economia brasileira. Segundo a Embrapa, ela contribui com 5,9% no PIB brasileiro, representando um crescimento significativo mesmo em um ano de crise. Como grande parte das riquezas do país são oriundas desse setor, sendo o Brasil referência mundial no assunto, a agroindústria nos beneficia
principalmente em carne, frigoríficos, café, laranja, soja e cana, etanol. Para se ter uma ideia, segundo a Embrapa, 20% das carnes produzidas no mundo são brasileiras e 40% das exportações de aves saem de frigoríficos brasileiros. E agora, damos início à fase de entrevistas, na qual iremos realizar 5 perguntas para cada entrevistado, buscando conhecer melhor suas experiências no setor da agroindústria. E temos aqui comigo, primeiramente, o produtor rural Mitsu Ryura, o qual realiza a produção de ovos e frangos de corte. Nós gostaríamos de saber qual sua experiência na agroindústria. Foi a minha experiência na agroindústria, né? Olha, não sei se eu me encaixaria como um setor de agroindústria, mas a parte de agricultura em geral é bastante desafiador e muito prazeroso. Eu gosto bastante. É um ramo onde tudo pode acontecer e não tem hora para acontecer e não tem hora de trabalho. Todo dia é dia. Você tem percepção sobre os resíduos gerados, sua gestão e destino final na presente empresa que atua? Sobre a percepção, você tem percepção sobre resíduos gerados, sua destinação e destino final na presente empresa que atua. Então, como a gente trabalha com granja, a gente acaba gerando bastante resíduo orgânico, que, como você já falou, a cama de frango, né? Esterco em geral. A destinação final e a gestão dela, a gente faz compostagem. A gente mistura com serragem, mistura com embiotic, que é o EM, usa também fibra de dendê, fibra de coco. Então, o resíduo da granja em si a gente faz compostagem, acaba fazendo bocashi também. Não sei se tu já ouviu falar em bocashi, Bokashi. Depois dá uma pesquisada, qualquer coisa. E além disso, a gente ainda acaba gerando resíduo de sacarias da fábrica, porque a gente fabrica a nossa ração, a gente formula e fabrica. E aí tem, né, sacaria de sal, bicarbonato de sódio, premix, que é um mix de vitaminas, soja, dependendo. Então, essas coisas a gente já usa tudo, retorna para o campo, seja para colheita e a gente também usa para venda também, dependendo da demanda, se alguém quiser comprar saco, se a gente não estiver usando, a gente acaba vendendo também. E a maioria tá armazenado, estocado, porque um dia vai poder. Aí, assim, a compostagem vai para adubação, volta para adubação. E a compostagem ela é misturada toda semana, uma vez por semana. Tem uma máquina que mistura. E é medida a temperatura a cada 15 dias. Sobre outro material de resíduo, olha, tem a parte da construção, né? Alguma telha ou material de gaiola, dependendo, a gente reaproveita. E se for madeira, por exemplo, a gente usa para lenha ou queima. Depende muito do que é. Na sua opinião, como o engenheiro ambiental tende a realizar um papel nessa indústria? Tá, o engenheiro ambiental tem bastante coisa para ele fazer. Tipo assim, é um mercado que tá tendencioso, tá com uma alta, acho que daqui para frente, e se o engenheiro for qualificado e mostrar segurança, olha, acho que tem muita coisa para ele fazer, não só nesse ramo de granja, mas seja em plantação, seja em indústria,
agroindústria, no caso, tem bastante coisa. No caso daqui, deixa eu ver aqui, a parte de recursos hídricos, quando eu falo recursos hídricos, é a água da granja, né? Será que é possível reutilizar? Fazer um tratamento para essa água retornar, mesmo que não seja para voltar para a granja mesmo, para consumo das aves, mas sei lá, alguma outra destinação, não sei te dizer. Mas é aquela coisa, o, as soluções ou as alternativas que aparecerem tem que ser viável, porque tem cada coisa assim que a gente vai procurar para melhorar, para fazer um negócio bacana, mas o custo tá lá em cima. Então, não só a gente, não só eu, como acho que quase todos os produtores tem essa questão de custo, né? Até que ponto é viável economicamente? Que aí já encaixa no negócio de sustentabilidade, né? Se é economicamente viável. Você acredita que é possível aliar agronegócio e meio ambiente atualmente? Como seria? Olha, Paulo, é possível aliar sim o agronegócio ao meio ambiente. O meio ambiente que tu fala é preservar os recursos naturais e conservar a natureza, né? Sim, sim, é possível sim. Eu já estou trabalhando aqui e como eu tive um pouco de aula de engenharia ambiental em Covânia, assim, é possível. Não é fácil, mas é possível sim. E agora fechamos essa primeira entrevista. Agradecemos ao Senhor Mitsu Hyura por compartilhar sua experiência conosco e elucidar nossas dúvidas. Muito obrigado. E agora iremos seguir com o nosso próximo entrevistado. E temos aqui Roberto Beltrão, conhecido agricultor e produtor de polpa de fruta, o qual falará um pouco sobre sua experiência. Gostaríamos de saber qual a sua experiência na agroindústria. Sou agricultor e produtor de polpas de fruta de abacaxi, bacuri, cupuaçu. Você tem percepção sobre os resíduos gerados, sua gestão e destino final na presente empresa que atua? Sim, normalmente descarto para incorporação ao solo, pois me ensinaram que os nutrientes absorvidos pelos resíduos, como cachos, caroços, voltam para a fertilização da terra. Na sua opinião, como o engenheiro ambiental tende a realizar um papel nessa indústria? Orientando o produtor e empresário da agroindústria sobre os efeitos dos resíduos das mesmas, para uma agroindústria sustentável. Você acredita que é possível aliar agronegócio e meio ambiente atualmente? Como seria? Sim, perfeitamente. Incorporando novas tecnologias ao processo, financiamento para adequação do parque industrial para essas novas tecnologias, assistência técnica e profissionais das ciências agrárias, valorização da agroindústria sustentável, etc. Fechamos agora nossa última entrevista. Agradecemos ao senhor Roberto Beltrão por sua participação conosco e por sua experiência compartilhada. Muito obrigado. E afinal, quais são as etapas para legalizar uma agroindústria? A etapa 1 é a obtenção do alvará de localização e funcionamento. A etapa 2 é o encaminhamento das exigências tributárias, trabalhistas e previdenciárias. A etapa 3 é a elaboração do projeto técnico, sanitário e ambiental, no qual a licença sanitária, a qual define como competência privativa do poder público a inspeção, a fiscalização e a vigilância sanitária de alimentos, podendo ser do grupo dos produtos de origem vegetal, do grupo dos produtos de origem animal e do grupo das bebidas. E também ao licenciamento ambiental, sendo de competência do órgão ambiental estadual ou do município, quando este possui convênio para licenciar com o Estado. A etapa 4 ocorre após a aprovação do projeto nos órgãos sanitários e ambientais. O empreendedor pode dar início à construção ou reforma do estabelecimento. Na etapa 5, deve solicitar a vistoria do órgão sanitário e ambiental depois de concluída a construção ou reforma. Na etapa 6, se o parecer favorável do órgão ambiental,
constituem licença de operação, LO, quando exigível, e a licença única de instalação e operação, LIO. Na etapa 7, deve-se solicitar os devidos registros e alvarás. Na saúde, alvará sanitário para produtos de origem vegetal, que pode ser obtido na prefeitura do município. Na agricultura, registro do estabelecimento para produtos de origem animal e ou bebidas, na Superintendência Federal da Agricultura de cada estado. Licenciamento de agroindústrias de pequeno porte e baixo impacto ambiental. Para fins de referida resolução, a agroindústria de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental é todo estabelecimento que tenha área construída de até 250 metros quadrados, beneficie ou transforme em produtos provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras, aquícolas, extrativistas e florestais não madeireiros, abrangendo desde processos simples, como secagem, classificação, limpeza e embalagem, até processos que incluem operações físicas, químicas ou biológicas, de baixo impacto sobre o meio ambiente. Em síntese, o licenciamento ambiental de agroindústrias de pequeno porte e baixo impacto ambiental deve respeitar as seguintes licenças: licença prévia e de instalação, LPI, que autoriza a localização e instalação de abatedouros e estabelecimentos que processem pescados, licença única de instalação e operação, LO, para as demais atividades agroindustriais de pequeno porte e baixo impacto ambiental. Exigências do órgão ambiental. Conforme a resolução CONAMA número 385/2006, Conselho Nacional do Meio Ambiente 2006-A, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo, a seguinte documentação ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento: requerimento da licença ambiental, projeto contendo descrição do empreendimento, sua localização e detalhamento do sistema de controle de poluição e efluente, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica, ART, certidão do uso do solo expedida pelo município e comprovação de origem legal quando a matéria-prima for de origem extrativista, quando souber. Atividades que necessitam de licenciamento ambiental. As demais atividades que necessitam realizar o licenciamento ambiental são previstas pelo anexo 1 da Resolução CONAMA número 237/1997, dentre as quais as atividades mais relacionadas às agroindústrias são as indústrias de produtos alimentares e bebidas, as atividades agropecuárias e o transporte, terminais e depósitos. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 1997. Como vimos, o engenheiro ambiental tem um papel fundamental nos processos produtivos da agroindústria, podendo exercer funções cruciais ao longo da cadeia produtiva, auxiliando desde a gestão de resíduos, legislação ambiental, além da preservação e manutenção da qualidade do solo, água e ar do local, assim minimizando o custo para o empreendedor e otimizando cada etapa da produção. E essas foram referências usadas para a realização do presente trabalho, e muito obrigado.